Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos ao nosso devocional de hoje. No nosso devocional de hoje, nós vamos falar sobre o seguinte tema: Jesus, a pedra de tropeço. Jesus, a pedra de tropeço. Diz assim a palavra do Senhor. Lá em Romanos, capítulo 9, versículo 32, diz assim a palavra do Senhor. Porque a lei, porque não foi pela fé, mas como pelas obras da lei, tropeçaram na pedra de tropeço. Tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito lá no versículo 33, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Então aqui, meus irmãos, você deve achar até assim, assustar, né, com a palavra Jesus, a pedra de tropeço. Mas infelizmente, meus irmãos, nesta época, os judeus, eles tinham como objetivo muito digno na vida deles honrar a Deus. Mas os judeus, eles procuravam honrar a Deus de maneira errada, né? De maneira errada, por uma rigorosa obediência à lei, né? Os judeus, eles obedeciam muito mais à lei, né? Do que a Deus de fato, né? Então, eles obedeciam a Deus através da lei, né? E assim, meus irmãos, alguns se tornaram mais dedicados, né, à lei do que a Deus. Muitos deles se tornaram dedicados mais à lei do que a Deus, né? E acreditavam que deveriam obedecer a Deus e teria que aceitá-lo a Deus baseado na lei, né? E aí, meus irmãos, né, os judeus perceberam, né, que não perceberam que as escrituras ensinavam, né, que a salvação dependia da fé, não do esforço humano. E aí veio Jesus, né, o Messias. E quando Jesus, o Messias, né, aparece, Jesus, o Messias, se tornou para eles uma pedra de tropeço, né? Jesus se tornou para os judeus nessa época uma pedra de tropeço. Por quê? Porque Jesus veio pela graça, né? Através de Jesus nós vivemos pela graça e não pela lei, né? E eles, os judeus, não creram no Messias porque não correspondia às expectativas deles que tinham em relação a eles, em relação aos próprios judeus, né? Então, não correspondia às expectativas deles. Então, às vezes, meus irmãos e minhas irmãs, ainda hoje, né? Algumas pessoas tropeçam em Cristo, né? Por quê? Porque a salvação vem pela fé. A salvação pela fé não faz qualquer sentido para elas. Às vezes a salvação para eles é pela lei e não pela fé, né? Pela graça de Deus. Pensam que devem descobrir seu caminho até Deus, ou que Deus vai considerar os pecados que praticam, né? O que essas pessoas de hoje às vezes pensam que deve descobrir o caminho até Deus e que Deus deve o quê?
desconsiderar os seus pecados que praticam, né? Para eles não importam, o que eles estão praticando não importa. Deus não está olhando os seus pecados. Outros tropeçam, meus irmãos, em Cristo, porque os valores divinos, né, são opostos aos do mundo, né? Os valores de Deus, os valores da palavra de Deus, né, que a palavra propõe para nós, é oposta à palavra de Deus. Então, eles oposta aos valores do mundo, né, em si, né, quer dizer, os valores mundâneos que aí estão, é oposta às palavras de Deus, e aí eles não concordam, muitos não concordam, por isso que muitos hoje tropeçam em Cristo, tropeçam em Jesus, né, com seus valores opostos, de repente, meu irmão e minha irmã, ele pede humildade, porém, muitos não estão dispostos a se humilhar, né, na presença de Deus. A pessoa só pede humildade, mas ele não está disposto a se humilhar diante de Deus, né? Ele acha que as coisas que ele não deve se humilhar diante do Senhor. O Senhor, meus irmãos, diante da palavra, ele exige obediência. E muitos não querem obedecer. Ele prefere desobedecer, prefere viver no mundo da rebeldia e viver do que viver na vontade do Senhor, do que viver na obediência. A palavra de Deus, ela disse, meus irmãos, que obedecer é melhor do que sacrificar. Então, por isso que nós devemos obedecer ao Senhor, obedecer a Deus, né? Então, por isso, meus irmãos, que eu estou aqui deixando este devocional, colocando para você Jesus como a pedra de tropeço, infelizmente, para muitas pessoas nos dias de hoje. Por quê? Porque a pessoa quer viver Deus, mas quer continuar, né, com as coisas do mundo, as coisas que ele acha que Deus está desconsiderando o pecado que ele tinha na vida dele. Ele não quer abandonar o pecado, ele quer continuar no pecado e servir a Deus do mesmo jeito. E Jesus exige, né, que nós obedecemos ao Pai, obedecemos a Deus, né, e que nós deixamos essas coisas do mundo e vivamos na presença do Senhor. Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, ele não tinha pecado nenhum, nenhuma mácula, né, nenhuma ruga. E, no entanto, ele obedeceu a Deus. E nós hoje, cheios de pecado, cheios de desobediência a Deus, nós, às vezes, deixamos de obedecer a palavra de Deus e obedecer Jesus. Por isso que, quando fala da salvação de Jesus, às vezes nós deparamos com a pedra de tropeço, que é a salvação, né, pela fé. Nós temos que ter fé, que o que nós fazíamos, nós não vamos fazer mais hoje. Que nós devemos viver o que Jesus viveu aqui nessa terra. Jesus, ele não pecou. Jesus, ele viveu livre do pecado, sem mácula, sem ruga. E que nós possamos, né, tirar essas coisas, né, que não pertencem ao Senhor da nossa vida e viver Jesus de fato, e que Jesus não possa ser uma pedra de tropeço na nossa vida, e sim que Jesus possa ser alguém que veio para salvar, para nos libertar, para nos tirar do pecado, para que nós possamos viver na presença do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos orar agora neste momento, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de poder, Deus de glória, Deus exaltado, Deus glorificado. Neste momento, meu Deus, eu estou aqui colocando este ouvinte e esta ouvinte diante do Senhor. Quem me ouve agora diante de Ti. Ó Deus, que o Senhor, meu Deus, possa banir, Senhor, da vida, Senhor, das nossas vidas, as leis e não, Senhor, que Jesus seja pedra de tropeço na nossa vida.
Porque Jesus, meu Deus, ele veio pela graça, ele está aqui e nós vivemos pela graça aqui. E se nós vivemos pela graça, nós temos que tirar, meu Deus, as coisas que não provêm do Senhor, para que nós possamos viver Jesus aqui nesta terra. Que Jesus não possa ser, Senhor, uma pedra de tropeço na nossa vida, e sim a salvação para a nossa vida, e sim aquele que vai nos conduzir à libertação, nos conduzir, meu Deus, à salvação, nos conduzir, Senhor, à cura, nos conduzir, Senhor, à alma, ó Deus, que esteja preparada para morar no céu. Toma as nossas vidas diante do Senhor, é o que eu te peço, no nome do Senhor Jesus Todo-Poderoso. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Eu sou pastora Lúcia, estou deixando aqui este devocional aqui para você. Gostaria que você estivesse compartilhando a outros, para que outros também possam estar recebendo a palavra do Senhor. Deus abençoe. Um abraço a todos.